Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez. Queridos, hoje a passadinha aqui é rapidinha, objetiva, onde nós vamos estudar os polígonos inscritos e circunscritos, nesse caso, polígonos regulares, como o triângulo equilátero e como o quadrado. Quais são as condições para que um quadrado esteja inscrito ou circunscrito a um círculo? Quais são as condições para que um triângulo equilátero esteja inscrito ou circunscrito em um círculo? Esses dois polígonos, triângulo equilátero e quadrado, é muito recorrente lá na hora de estudar no Enem, na hora de fazer a provinha do Enem. São assuntos recorrentes que aparecem. Nós trabalhamos triângulo, nós trabalhamos quadriláteros, nós trabalhamos circunferência e círculo. E áreas. Nesses capítulos, de maneira geral, a gente fez exercício de inscrição e circunscrição, porém, sem decorar a fórmula de apótema, sem decorar necessariamente a fórmula. O Enem não preza o decoreba, o Enem preza o seu raciocínio. Então, apenas para a gente relembrar os exercícios, revisar os exercícios, né? A gente vai estar passando agora como se fosse a demonstração do apótema, como se fosse o decoreba dessas fórmulas para que a gente consiga mandar bem lá na prova. Então, vamos para mais essa revisão. Bom, queridos, o Tiago vai projetar aqui o nosso material, onde nós vamos fazer o estudo dos apótemas. Esse assunto ele é muito importante, né? Bom, triângulo equilátero. Querido, aqui na nossa imagem, você está vendo aqui, ó, o Tiago vai dar um zoom aqui. Você está vendo aqui que no caso do triângulo equilátero, você tem uma circunferência verde. Dentro da circunferência verde, ou seja, inscrito nessa circunferência verde, eu tenho um triângulo, que é o meu triângulo ABC, correto? E dentro do triângulo, eu tenho um outro círculo, que é o círculozinho azul. Então, eu posso falar que o triângulo é inscrito à circunferência verde e esse triângulo é circunscrito à circunferência azul. Claro e evidente que a gente precisa ter essa noção, que todo triângulo é inscritível e circunscritível a uma circunferência. A gente viu isso naquela partezinha de incentro e circuncentro. Bom, querido, como esse triângulozinho aqui é equilátero, eu tenho algumas observações para fazer. Então, nós vamos começar exatamente com isso. Como o triângulo é equilátero, como o triângulo é temos que... Bom, o que eu posso afirmar, querido? Presta atenção. Temos que centro, circuncentro, baricentro, também o ortocentro, mas eu não vou colocar o ortocentro, vamos colocar o baricentro e o ortocentro são coincidentes. Se eles são coincidentes, eu posso falar que esses três pontos são o mesmo. Então, querido, presta atenção. Esse pontinho D aqui, esse pontinho D, ele está fazendo o papel do incentro, ele está fazendo o papel do circuncentro, ele está fazendo o papel do ortocentro e ele também está fazendo o papel do baricentro. Baricentro a gente chama de G. Agora, repara, o baricentro tem uma propriedade. O baricentro, ele está situado a 2/3 do vértice, 2/3
do vértice, vou abreviar aqui, e o baricentro está situado a 1/3 do lado. Então, ele está 1/3 para o lado e 2/3 para o vértice. Isso é muito importante a gente entender isso aqui, né? Então, o Thiago vai até arrumar aqui bonitinho, vamos colocar aqui direitinho. Ele está 2/3 para o vértice. Nós vimos isso na aulinha de baricentro. E nós concluímos que o baricentro está 1/3 para o lado. Isso, lógico, que em relação à mediana. Só que como esses pontos são todos coincidentes, eu posso falar que o segmento AE, aqui da minha figura, ela é a altura. Então, se eu posso afirmar isso, eu vou falar que o AE, segmento AE, ele é, na realidade, a altura de um triângulo equilátero. Nesse caso, nós somos obrigados a lembrar, isso aqui é recorrente nas provas, que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, olha para cá, o que está acontecendo? Vamos imaginar que você tem essa figura aqui, que é um triângulo equilátero, onde o AC é L, o BC é L e o AB é L, o triângulo ele é equilátero. Então, ele tem 3 lados iguais, 3 lados de mesma medida. A altura de um triângulo equilátero é L, raiz de 3 sobre 2. Isso nós provamos lá em teoremas de Pitágoras, nós provamos em trigonometria no triângulo retângulo. A gente tem que saber isso. Então, o que eu posso concluir? Presta atenção, eu posso concluir que o segmento de D até A, ele é o raio da circunferência grande. Se ele é o raio da circunferência grande, eu estou afirmando que no caso desse triângulo equilátero, esse Rzão aqui, que é o segmento DA, ele equivale a 2/3 da altura desse triângulo equilátero. Então, se ele está a 2/3 da altura, né? Ele vale 2/3 da altura, eu vou falar que esse raio, ele vai ser 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Eu posso fazer o que aqui, queridos? Olha, eu posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. E se eu faço isso, eu consigo, então, provar que o raio da circunferência de fora, ela vale L raiz de 3 sobre 3. Olha que importante. Eu consigo provar isso. Então, se eu consigo provar isso, agora reescrever ele só para melhorar essa raiz, vai ficar L raiz de 3 sobre 3. Se eu consigo escrever isso, eu já consigo calcular o valor do raio da circunferência de fora se eu conheço o lado desse triângulo equilátero. Evidentemente, obviamente, que se o D é o baricentro e ele está a 2/3 do vértice para o vértice, então o DA é 2/3 da altura, que é o Rzão. Agora, a circunferência de dentro aqui, o raio, não é esse segmento DE aqui? Então, esse segmento DE é o raio da circunferência de dentro. Então, se ele é o raio da circunferência de dentro, eu tenho que fazer a continha agora com ele. Então, quem que vai ser esse raio? Bom, aí vamos prestar atenção. Esse raio, ele vai ser 1/3 da altura do triângulo. Se para o vértice é 2/3, para o lado vai ser 1/3. Então, eu vou falar agora aqui que esse raio Rzinho, ele vale, então, 1/3 da altura do meu triângulo equilátero. Ele vale 1/3 de H. Nesse caso, o Rzinho,
ele vale 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero. Então, Rzinho é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Fazendo a conta, eu estou chegando que o meu Rzinho, que seria o meu apótema, vai ser L raiz de 3 sobre 6. Esse é o meu apótema. O que está escrito aqui, e é bom a gente prestar atenção, olha, aqui o Tiago está falando que o raio da circunferência de fora é L raiz de 3 sobre 3. E que o Rzinho, ou seja, o raio da circunferência de dentro, é L raiz de 3 sobre 6. Então, raio de fora, L raiz de 3 sobre 3. Raio da circunferência de dentro, L raiz de 3 sobre 6. Isso é muito importante. E óbvio que se eu junto essas duas informações aqui, se eu pego essa informação com essa informação, eu estou concluindo que se um é 1/3 e o outro é 2/3, eu estou concluindo que o Rzão é 2 vezes o Rzinho. O Rzinho é a metade do Rzão. Então, isso aqui é a relação entre esses raios. Só que, de novo, o Enem não vai prezar decoreba. O Enem, ele vai prezar o seu raciocínio. Então, para você ter esse raciocínio aqui como um todo, eu preciso que no triângulo equilátero, no estudo dos apótomos do triângulo equilátero, você consiga entender que como o triângulo equilátero, o incentro, circuncentro, baricentro, ortocentro são todos coincidentes, vai aquela propriedade do baricentro. 2/3 para o vértice e 1/3 para o lado. Então, o Rzão vai ser 2/3 da altura. E o Rzinho vai ser 1/3 da altura. Se eu guardar apenas isso, se eu memorizar apenas essa visualização, eu consigo fazer os exercícios com triângulo dentro ou triângulo fora de uma circunferência. E a partir do lado eu acho o raio. Ou a partir dos raios, eu acho o lado. Quem é o apótema? O apótema é o raio da circunferência inscrita nesse polígono regular. Então, o R minúsculo é o que nós chamamos de apótema. O apótema é o raio da circunferência inscrita nesse polígono regular. Ficou claro? Então, revisamos o triângulo equilátero. Repara que a gente fez isso durante o curso de maneira intuitiva. Todo exercício a gente mostrava isso e falava, sem necessariamente decorar a fórmula. É isso que eu quero que você entenda. A gente não tem que decorar a fórmula, mas eu tenho que saber esse raciocínio. Idem o raciocínio do quadrado. Então, agora, nós vamos estudar o quadrado. Tiago, como que seria o estudo do apótema do quadrado? Bom, aí vamos olhar aqui. A imagem está aqui, para a gente visualizar. Quadrado. Repara que no caso do quadrado, eu tenho aqui um quadrado, FGHI. Do lado de fora eu tenho uma circunferência verde. Então, essa circunferência é circunscrita ao quadrado. E dentro do quadrado eu tenho uma circunferência azul. Então, a circunferência azul é inscrita no quadrado. Novamente, o quadrado ele é inscritível dentro e circunscritível fora de uma circunferência. Ele é regular. Todo polígono regular admite uma circunferência dentro e uma circunferência fora. Então, o quadrado ele é inscritível a verde e ele é circunscritível a azul. Então, no caso, eu preciso analisar pausadamente as relações, que é fácil. Querido, no caso do quadrado, inscrito na circunferência verde, eu consigo perceber que esse segmento aqui, ó, FH, o segmento que sai de F e vai até H, é a diagonal do quadrado. Então, eu vou falar que o segmento FH
ele é exatamente a diagonal do quadrado. E além dele ser a diagonal do quadrado, eu consigo perceber que aqui, ó, é o raio da circunferência de fora e aqui também é o raio da circunferência de fora. Então, eu consigo afirmar que ele também é o diâmetro desta circunferência verde. Ou seja, presta atenção, vamos recordar. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Tiago, eu tenho que saber isso? Lógico que tem. Você tem que ir para uma prova do Enem sabendo que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2, porque isso aqui vai facilitar as suas contas. Assim como eu sei, e você também sabe, que o diâmetro de uma circunferência é igual a 2R. Se o diâmetro da circunferência é igual a 2R, se eu sei essa informação, se eu sei que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, pô, é só eu raciocinar agora. O que o Tiago falou? Que a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência. Então, aqui eu posso afirmar que o diâmetro 2R é igual à diagonal. Nesse caso, a diagonal vale L raiz de 2. Substituindo ou isolando R, o Rzão, ele vale L raiz de 2 sobre 2. Opa, o que nós acabamos de provar aqui? Nós acabamos de provar aqui que o raio da circunferência de fora do quadrado tem medida L raiz de 2 sobre 2. Isso é muito importante. Agora, vamos ao estudo da circunferência de dentro. Repara que aqui eu tenho um Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita nesse quadrado. E repara que se eu tracejar aqui para baixo, aqui eu também tenho outro Rzinho. Repara que aqui é o lado L do quadrado. Beleza ou não? Então, o que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que daqui do ponto médio eu tenho Rzinho para cima. Olha lá. E tenho Rzinho para baixo. Ou seja, a partir desse ponto médio aqui, eu consigo construir, eu consigo perceber que o lado do meu quadrado equivale a 2 vezes o raio da circunferência inscrita nele, ou diâmetro. Então, nesse caso, se o L é igual a 2R, eu posso concluir que o Rzinho, ele vale L sobre 2. E se eu consigo concluir que o raio da circunferência de dentro é a metade do lado, apenas com uma visualização, gente. Eu não preciso guardar isso, decorar isso, eu preciso aprender a visualizar isso no exercício. E aí, para a gente finalizar, é evidente que eu consigo fazer uma conclusão. Eu consigo perceber que se eu juntar o Rzão com o Rzinho, o L sobre 2 no Rzinho, então eu posso falar que o Rzão é igual a L sobre 2, que é Rzinho, raiz de 2. Então, eu consigo estabelecer uma comparação entre os raios, que o raio da circunferência de fora é o raio da circunferência de dentro, vezes a raiz de 2. E se eu faço essa comparação, eu consigo, então, fazer o estudo aqui do quadrado. Inscrito em uma circunferência, o estudo do quadrado circunscrito a uma circunferência. Isso vale sempre para qualquer que seja o polígono regular, inscrito ou circunscrito. Tem que analisar quem é o Rzão e quem é o Rzinho. E para isso a gente tem que, claro,
praticar, mas primeiro, tentar obter essas visualizações de forma prática. Lembrando que a altura de triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Nós temos que saber isso. E lembrando que diagonal de quadrado é L raiz de 2, que são estudos que a gente precisa memorizar. Precisa guardar, porque isso com certeza a gente vai estudar lá. A partir de um triângulo equilátero, a partir de um quadrado inscrito ou circunscrito, a gente consegue construir bastante coisa de polígonos. Claro que às vezes o Enem trabalha também com exercícios que caem em polígonos que não são regulares. E aí você não vai recorrer a essas informações, você vai recorrer a outras informações. Então a gente precisa praticar. Então guarde esses 2 polígonos que tenho certeza que vai te ajudar lá na hora da prova do Enem. Ok? Beijo do Titi. Até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.